E aí, pessoal, mais uma segunda Gestáltica começando. E hoje, dia 14 de março, a gente vai iniciar com o nosso grupo de estudos de Yontef. Estamos no PDF, está na página 17, e no livro Físicos, página 30, tá? Para quem quiser acompanhar. A gente vai começar pelo conceito de autorregulação organísmica, que foi onde a gente parou no nosso último encontro do livro. Ok? Já estão prontos aí? A gente já pode começar? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Autorregulação organísmica. A regulação humana é, em diferentes graus, organísmica, isto é, baseada no reconhecimento acurado e relativamente completo daquilo que é. Ou, B, deverísmica, baseada na imposição arbitrária daquilo que algum controlador acredita que deveria ou não deveria ser. Isso se aplica à regulação intrapsíquica, à regulação das relações interpessoais e à regulação de grupos sociais. Existe apenas uma coisa que deveria controlar: a situação. Se você entende a situação em que está, e se você permitir que a situação em que está controle as suas ações, então você aprende a lidar com a vida. Uma citação de Fritz Perls. Perls explicou o acima exposto como o ato de dirigir um carro. Em vez de um programa pré-planejado, eu quero dirigir a 100 km por hora, a pessoa conhecedora da situação irá dirigir em velocidades diferentes à noite, com tráfego intenso, ou ainda quando cansada e assim por diante. Aqui, Perls deixa claro que deixar a situação controlar significa a regulação por meio da awareness do contexto contemporâneo, incluindo as vontades da pessoa e não a regulação pelo que se pensa que deveria acontecer. Aí um dos perigos do planejamento e do seguir à risca esse planejamento que a gente pré-estabelece, né? Porque ao lidar com a situação, acaba sendo muito difícil e sofrido mesmo você lidar com o improviso. E o que ele fala aqui, que a partir do momento que você está aware, né, que você está presente na situação que você está, aí você está, de certo, regulado, né, que a partir do momento que você está presente, você consegue lidar a partir das condições que o ambiente te dá, que você está aware de si mesmo, né, das suas condições também, para lidar com aquele contato ali na fronteira. Na autorregulação organísmica, a escolha e o aprendizado acontecem de forma holística, com uma integração natural de corpo e mente, pensamento e sentimento, espontaneidade e deliberação. Na regulação deverística, a cognição impera e não há um sentido holístico. Obviamente, tudo que é relevante para uma regulação de fronteira não pode ser feito com awareness completa. A maioria das transações é abordada de modo automático, habitual, com awareness mínima. A autorregulação organísmica exige que o habitual se torne totalmente perceptível quando necessário. Então, quando a gente pensa, né, de ligar o piloto automático e fazer o que está pré-estabelecido, aqui ele fala que, mesmo que seja habitual, né, que você esteja presente naquilo que você está fazendo, né, para que você consiga ali agir da melhor forma possível naquela situação, né, e não a partir de experiências passadas ou naquilo que você já está habituado, sem estar presente ali naquilo que está acontecendo agora, né. Quando a awareness não emerge conforme a necessidade e ou não organiza a necessária atividade motora, a psicoterapia é um método para aumentar a awareness e adquirir responsabilidade e escolher o que é significativo. Aí a gente finaliza o conceito de autorregulação organísmica e gostaria de saber se alguém quer complementar aquilo que foi trazido aqui até o momento,
sobre esse conceito, né, que a gente vai ver muito ainda por esse livro e por tantos outros que a gente trabalha dentro da Gestalt terapia. Se alguém quiser complementar, diga lá, Maria. Eu penso que, assim, bom dia, né, a todos. Eu penso que é mais do que sofrido. Está fadado ao insucesso mesmo, porque não há como prever, né? Até porque não só a nossa abordagem, mas de muitas outras, é uma abordagem sistêmica. Então, é o que está ocorrendo, holística, né? Kurt Goldstein deixa bem claro, né, o porquê. E lá atrás, né, depois da guerra, onde ele estava tratando justamente aí que ele viu a necessidade de algo a mais do que se conhecia naquele momento, tá? E percebe claramente que vários diagnósticos, aí já vamos para as questões outras, né, doença firmada no organismo como um todo, né, tá? Que vários diagnósticos não conseguem corresponder a sintomas, nem mesmo com aquela mesma, aos mesmos sintomas, entende? Um diagnóstico não corresponde a mesmos sintomas, logo, você não consegue fechar, certo, né? Prever, tá? Por isso a importância de ouvir o corpo, sentir o corpo, né? O que é pior, o mesmo diagnóstico não leva ao mesmo sintoma, não entre os seres humanos diferentes um do outro, inclusive no próprio organismo daquela mesma pessoa, em situações diferentes. Né? Tá certo? Tá? Isso é bastante importante da gente expor. Eu fiz agora recentemente, na minha visão agora midiática, né? Acho que saiu hoje ou ontem, no Insta, sobre isso. Eu pus assim, bora aprender a ouvir e sentir o nosso corpo, né, para não agredi-lo. Ainda pus, ele tem sempre razão. Ele quem? O nosso organismo tem sempre razão, certo? Aí a importância de estar sempre atento a isso. Então, só queria acrescentar na tua fala, Lara, esse tipo de visão, né, que tem tudo a ver com a gente, que é o nosso embasamento, de Kurt Goldstein, fisiologista, atrás, né, tá certo? Tá? E do que Fritz acrescentou dizendo que a todo momento o que emerge, e um dos sintomas é isso, é as nossas necessidades. Então, a necessidade do nosso corpo de buscar novamente a homeostase, certo? Tá? Ele vai mostrando, né, alguns sintomas diferentes em determinado momento para que a pessoa possa se perceber, é muito sutil, e conseguir dar uma resposta para aquela necessidade que está emergindo como uma figura mesmo, o fundo, tá certo? É só isso. Gratidão por compartilhar, Maria. Isso é muito importante mesmo, né, da gente identificar, porque, por exemplo, existe a possibilidade de você tomar um medicamento, né, e diminuir, por exemplo, os sintomas de ansiedade. Então, se você diminui aquele sintoma que o seu corpo está mostrando para você, e você não resolve a gestalt que está aberta ali, a situação que está inacabada, você não olha para ela, né, para aquilo que o seu corpo está sinalizando, para a mensagem existencial que está por trás daquele sintoma, então ele vai aparecer de outra forma, e ele vai gritar, ele vai imperar de alguma outra forma para que você olhe novamente, ou para que você olhe pela primeira vez para aquilo que está ali. E isso é muito importante de pensar, até porque você falou que os sintomas não são o mesmo para a mesma pessoa, para o mesmo organismo que está ali. E é algo interessante porque, realmente, em algum momento, eu vou ter, né, vou demonstrar, meus sintomas vão aparecer de uma determinada forma, em outro momento, aparece de outra. Né? E isso é muito importante para a gente entender até a partir do sentido que a própria pessoa tá, cada um tem um limite, né? Até o sofrimento ele é subjetivo nesse sentido, porque às vezes uma situação vai ser extremamente penosa para alguém e para uma outra pessoa que passa pela mesma coisa, aquilo não vai fazer muita diferença. Então tem a ver também com a história de vida, as experiências já passadas, né? E a forma com que a pessoa lida ali, naquele momento, com aquela situação. A forma que ela está presente no momento, né?
os pensamentos, o que vem por trás ali daquilo que está aparecendo, daquilo que está no habitual, né? Daquilo que está na vivência dela ali. Então, tem todo um contexto por trás, isso é muito importante, principalmente na nossa abordagem, da gente levar em consideração, né? Para a gente não cair nos generalismos, né? Para a gente não acabar generalizando a experiência que é tão singular aí, que é do ser humano. Ok. Então, o próximo conceito que a gente vai trabalhar é awareness, né? Que a gente já tinha falado nesse conceito anterior. Awareness e diálogo são os dois instrumentos terapêuticos primários da Gestalt terapia. Awareness é uma forma de experiência que pode ser definida aproximadamente como estar em contato com a própria existência, com aquilo que é. Laura Peus afirma: o objetivo da Gestalt terapia é o continuum da awareness, a formação continuada e livre de Gestalt, onde aquilo que for o principal interesse e ocupação do organismo, do relacionamento, do grupo ou da sociedade se torne Gestalt, que venha para o primeiro plano e que possa ser integralmente experienciado e lidado, reconhecido, trabalhado, selecionado, mudado ou jogado fora, para que então possa fundir-se com o segundo plano, ser esquecido, ou assimilado, ou integrado, e deixar o primeiro plano livre para a próxima Gestalt relevante. É interessante que eu lembrei de uma citação do Peirce falando sobre como que se existem várias necessidades que são urgentes no nosso sistema, né, no nosso organismo, como que nenhuma delas é realmente urgente, né? Existe alguma coisa ali por trás, mas se existem várias que são prioritárias, então alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está ali por trás e está desequilibrando essa nossa hierarquia de necessidades, né? Awareness total é o processo de estar em contato vigilante com os eventos mais importantes do campo indivíduo-ambiente, com total apoio sensório-motor, emocional, cognitivo e energético. O insight, uma forma de awareness, é uma percepção óbvia, imediata, de uma unidade entre elementos, que no campo aparentam ser díspares. O contato com a awareness gera totalidades significativas novas e, portanto, é em si a integração de um problema. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, né, de ampliar a consciência, ao invés de pensar na awareness em si, mas é justamente isso, a gente vai ampliando e a partir do momento que a gente vai vendo novas configurações, a gente vai se integrando, né, dentro do nosso ambiente comum, dentro da nossa experiência. A gente vai se tornando cada vez mais integrados. Uma awareness eficaz é baseada em e é energizada pela necessidade dominante e atual do organismo. Isso requer não apenas autoconhecimento, mas um conhecimento direto da situação atual e de como o self está nessa situação. Qualquer negação da situação e suas exigências das vontades da pessoa ou da resposta escolhida é uma perturbação da awareness. Uma awareness significativa é a do self no mundo, em diálogo com o mundo e com a awareness do outro. Não é uma introspecção com foco no interior. A awareness é acompanhada por aceitação, isto é, processo de conhecimento do controle, escolha e responsabilidade dos próprios sentimentos e comportamentos. Sem isso, a pessoa pode estar atenta à experiência e ao espaço vital, mas não para o poder que ela tem ou não tem. A awareness é cognitiva, sensorial e afetiva. A pessoa que reconhece verbalmente sua situação, mas efetivamente não a vê, não a conhece, não reage a ela e não sente em resposta a ela. Não está totalmente aware e nem em contato total. A pessoa que está consciente, aware, sabe o que faz, como faz, que tem alternativas e escolhe ser como é. Algo interessante que aparece muito na clínica
é a pessoa trazer, não, eu sei que eu sou assim, né? Por exemplo, fala, eu sei que eu erro, uma pessoa que tem um estilo de personalidade mais egotista e traz essa questão do erro, né? Não, eu sei que eu erro, eu sei que eu piso na bola com as pessoas e tudo mais. E quando você explora um pouco mais, a pessoa tá falando aquilo, né? Ela tá dizendo aquilo, mas ela não sente, ela não está ali conectada com aquilo, né, de uma forma total. Então, tudo bem, eu coloco da boca para fora, mas se você explora e pergunta, né, mas em quais momentos você acha que você errou? O que é que aconteceu na situação para que você para que você identificasse, né, esse erro? Você realmente reconhece o que é que aconteceu? Como que você acha que você errou? Todas essas perguntas de exploração, a pessoa não consegue responder. Isso num caso hipotético, eu estou trabalhando aqui com vocês, mas existem casos, por exemplo, eu já vivenciei algo nesse sentido. Não consegue identificar qual que é o erro, porque realmente não sente que errou, sabe? Não identifica que, putz, pisei na bola. Esse estar conectado entre o sentir, o que eu sinto, o que eu falo, e como eu ajo, isso né? Esse pode ser um exemplo a ser passado para vocês aí de como que isso acontece, essa falta de integração acontece, né, no dia a dia. Como que às vezes a gente pode falar alguma coisa e não está tão conectado assim, sentimentalmente, àquilo que está se passando, né? Então, de certa forma, a gente vê isso muito em pessoas que têm um estilo de personalidade mais desensibilizado, né? Que tem mais dificuldade de reconhecer, por exemplo, as sensações, ou mesmo identificar o que está acontecendo, né? Os sentimentos que estão ali por trás das experiências que ela está vivenciando ou que já vivenciou. Diga, Maria. É muito interessante porque agora vamos falar da gente, né? O timing da Gestalt terapia, certo? É claro, né? A awareness. A gente, às vezes, eu utilizo o insight e depois corrijo para que haja uma compreensão, porque, de fato, é mais fácil, no senso comum, as pessoas compreenderem o insight, né? Certo? Até por uma figura de linguagem, o insight faz parte aí de um maior conhecimento. Apesar de termos a diferença, às vezes eu utilizo isso com as pessoas e também com o paciente, né? Bom, não foi por isso que eu me inscrevi. Me inscrevi para dizer o quê? É, nós sabemos disso, né? A awareness, ela é também cognitiva, tá certo? Sensitiva, certo, né? E tantas outras características. Porém, a característica maior para todos, e entre todos nós, gestalterapeuta, é o time, né? Perdeu o time. Ou você vê naquela hora, ou você vê mais, certo? Porque aqui na última linha está bem escrito, né, na teoria, o que é lembrado não é agora. O que é lembrado, você está falando sobre, não tem nada errado, podemos ensaiar, né? Falar sobre é ensaiar, certo? Podemos ensaiar com o nosso paciente, não tem nada errado, é permitido, é ótimo, tá? Mas deixando bem claro para ele, né, que não tem a ver com uma descoberta, com uma awareness, não tem. E que aquilo que ele diz, não, mas eu sei que eu sou assim, a gente pode brincar e dizer assim, é o filme em real time. Depois que passou, você fala sobre, mas você não teve um insight, não teve uma awareness. Podemos ter outra agora, né? Tá? E uma coisa bastante importante que a gente vê no dia a dia, e via bastante no depoimento do Fritz, né, nos workshops, era a pessoa faz assim, ela dá aquela parada. De fato, é naquela parada que há uma situação totalizante ocorrendo ali de compreensão do todo. Putz, não é assim? Putz, cara. Ah,
Ó, nem a pessoa dá aquela, ou ela muda a posição, né, corporal, tanto que a nossa abordagem, não só, mas a nossa é muito importante, a questão do corpo, né? O corpo falando com a gente, explicando. Né? No começo, até na pandemia, eu não me inscrevi para ser gestalterapeuta porque eu não tinha conhecimento de como eu iria atuar com o corpo online, não tinha esse conhecimento, porque não tinha essa habilidade, né? E tudo aquilo que a gente não faz, não temos habilidade, né? Não estamos pronta para, não temos a habilidade de fazer, né? E depois, enfim, compreendi que é possível, mas é isso. Então, eu penso que é o real time, eu acho que faz a diferença. Para a gente visualizar isso na hora que está acontecendo, tá? E vice-versa, né? O nosso paciente compreender qual é a awareness de fato ocorrendo. É isso. Pois é, né? Esse timing que tem a ver também com o feeling, né? Será que eu. Beleza, eu peguei isso aqui, eu acho que é interessante, mas será que nesse momento, será que está apropriado? E aí? Como que tá isso para mim? Como que tá isso no campo? Como que tá isso na relação eu-tu ali que está sendo estabelecida? Né? Como que eu vou manejar tudo isso também? E a integração, né, no que diz respeito ao awareness, aí a gente está conectado, tanto com o cognitivo, o sensório motor, né, o emocional, energético também, para a gente ter energia suficiente para lidar, para agir, para pensar dessa forma, né? E esse feeling que a gente precisa ter dentro do manejo clínico, hiper importante para a gente conseguir ter essa conexão também, né, com aquilo que está sendo trabalhado, a forma que a pessoa está agindo ali na nossa frente, como ela está se apresentando ali na nossa frente, dentro das características dela, dentro do que eu já conheço. Putz, tudo de uma forma integrada, né? Estar presente no momento é justamente a gente conseguir ter clareza do campo que está presente, da relação que está se estabelecendo e de como a gente está de recursos dentro daquele campo também, né? Mas é isso. Dando sequência, aí o ato de awareness é sempre aqui e agora, embora o conteúdo possa estar distante. O ato de recordar é agora. O que é lembrado não é agora. Quando a situação exige uma awareness do passado ou a antecipação do futuro, uma awareness eficaz leva isso em consideração. Por exemplo, P, parecendo mais tenso do que habitual. Não sei o que trabalhar. T, do que você tem consciência aware exatamente agora? Estou satisfeito em vê-lo, mas estou tenso por causa de uma reunião com minha chefe hoje à noite. Eu ensaiei, preparei-me e tentei me estruturar enquanto esperava. Do que você está precisando nesse instante? Eu pensei em colocá-la na cadeira vazia e falar com ela, mas estou tão tenso que preciso fazer algo mais físico. Preciso me movimentar, respirar, fazer barulho. T. Olhando, mas sem quebrar o silêncio. P. A escolha é minha, não é? Pausa. O paciente se levanta, começa a se espreguiçar, bocejar. O som e o movimento se tornam mais vigorosos. Após alguns minutos, ele senta-se, parecendo mais leve e vívido. Agora estou pronto. T. Você parece mais vívido. P. Agora eu estou pronto para explorar o que me fez ficar tão tenso em relação a hoje à noite. Olha aí que legal, né? Tem um exemplo bem explícito do que a gente está falando aqui sobre estar aware, né? Estar presente. Tem uma inquietação, tem uma coisa que eu não consigo entender muito bem, eu preciso de expansão e eu identifico isso em mim e eu comunico, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E é aqui, nesse momento.
Aí o terapeuta joga, né? Na verdade, nem jogou de novo, só o silêncio já bastou. Ele falou assim: ah, essa escolha é minha, né? Então tá. E ele mesmo fez ali o movimento para se conectar melhor com aquele momento ali, né? O momento da terapia. Bem interessante. Último parágrafo aí do conceito é: a autorrejeição e a awareness total são mutuamente exclusivas. A rejeição do self é uma distorção da awareness, porque é a negação de quem se é. A autorrejeição é simultaneamente uma confusão de quem eu sou e a autoludibriação, ou atitude de má-fé, de se colocar acima daquilo que está sendo ostensivamente reconhecido. Dizer eu sou como se fosse uma observação de outra pessoa, ou como se os eu não tivessem sido escolhidos, ou sem o conhecimento de como criamos e perpetuamos este eu sou, é mais um ato de má fé do que de awareness decorrente de insights. Dentro da clínica de vocês já tinham se deparado com esse eu sou, né? Essa forma de atuar dentro da clínica, como insight mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Pois é, dentro do Instituto Mineiro de Gestalt, a gente trabalha muito com a ideia de insight. É bem focado em identificar, né, as partes alienadas ali, aquilo que está dominado, aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos, né? E a partir do processo terapêutico, a gente identificando. Ah, não, então é esse, né? Então vamos reduzir, a gente reduz aquele, faz uma redução fenomenológica daquilo que está sendo apresentado, e depois, né, a gente faz essa, esse momento em que a pessoa diz eu sou alguma coisa. Então, a partir dessa linha, o que eu identifico aqui é que muitas vezes a pessoa somente faz essa fala sem estar conectado com a essência daquilo que está sendo trazido. Então, por exemplo, eu sou irresponsável. E a pessoa diz, né, eu sou irresponsável dentro da clínica, né? Porque é algo que a gente está vendo, está sendo trabalhado dentro da terapia, mas a pessoa está só replicando, né? Aquilo não reverbera, aquilo não tem não tem um impacto emocional, né? Não exige ali da pessoa um reconhecimento mais profundo. É só algo verborrágico mesmo. Eu estou falando, então é só. E aí ele diz que isso pode ser considerado um ato de má fé, né? No sentido de que, poxa, isso não é algo que a gente diz que é da awareness, né? Não é algo que você está conectado com a experiência. É só mais uma forma ali de você não identificar, né? Não perpetuar, não identificar isso em você mesmo. Né? E a gente reconhece isso como, de certo, uma racionalização, e não realmente uma percepção nova sobre si mesmo. Né? Mas perguntei mesmo porque tem pessoas que, né, tem lugares, institutos que têm uma visão diferente sobre os insights ou sobre a forma de abordagem, né? Então era só mais para exploração mesmo, de como vocês reconheciam isso. Dentro do instituto, a gente vê muito isso, né? Essa forma de reconhecimento a partir do insight, da pessoa mesmo dizer, a partir das percepções dela. E é algo interessante, porque a gente vê algumas manifestações antes do insight que são interessantes. Né? A pessoa fecha, a garganta fecha, a pessoa sua, a pessoa não consegue falar, ela prende, ela pensa, ela respira mais rápido, porque é algo que é difícil, né, de identificar em nós mesmos, aquilo que a gente não quer ver, literalmente, né? Aí demanda uma carga energética imensa aí para a gente poder lidar.
como isso que está sendo apresentado. Ok. Alguém pode falar, Maria. Meus colegas não querem falar, eu quero monopolizar o negócio. Pois é, hoje o pessoal está caladinho. Não, só vou acrescentar algo aqui, assim. Por exemplo, né, a autorrejeição, ela é excludente da awareness. Né? Por quê? Vamos só baixar a lupa aí, né? Porque não há nenhum crescimento se você não começar por aquilo que você é, certo? Nós já discutimos isso aqui, né? E é bom ver que aparece novamente, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas a Gestalt, ela é um pouco redundante, ela volta nas mesmas coisas, já teve esse depoimento? Eu já digo, sim, mas é justamente por isso, porque ela está repisando aquilo na hora que está ocorrendo. Aqui nós temos uma auto-rejeição excludente da awareness. Por quê? Está aparecendo novamente, né, uma das nossas grandes base de pressuposto, a importância da awareness, tá? Que não pode se dar com um ser humano, né, que não consegue perceber onde ele está. Porque se ele não consegue perceber onde ele está, e aí vai do nosso trabalho, isso não estou dizendo que as pessoas vêm pronta, claro, estamos todos nos aprontando, inclusive enquanto gestalterapeuta, né, ser humano no mundo, ser estar no mundo, tá? Mas tem que saber onde está para que possa ver que caminho tomar, se é a direita, se é a esquerda, se segue em frente, não é mesmo? Tá? Então, a hora que você se auto-rejeita, você não se aceita. Não se aceitando, como ter insights de si mesmo? Se a tua briga é outra, não é verdade? Né? No finzinho, você disse assim, que a pessoa não vê. Às vezes ela não pode ver, e faz parte, né, certo? Inclusive, das resistências, que nós estudamos um pouquinho semana passada, e vai aparecer resistência muito importante. Nós vemos resistência com pequenas diferenças, né? Do mesmo jeito, a resistência é de suma importância dentro da gestalterapia, porque a gente não vê como uma resistência, né, de outras abordagens aqui, tá? Entre elas a psicanálise, que foi tão repisada e batida e enfrentada em 1900, e lá vai pedrada por Fritz Perls, né, tá certo? Porque era a dominante naquele momento, né? Hoje se vê bem diferente do que era, tá certo? Tá? Com todo o mérito do Freud, né? Por quê? Porque a resistência dentro da psicanálise é muito diferente de como a gente vê a resistência. Então, às vezes, a pessoa, não é que a pessoa não quer, a pessoa não pode, e nós aceitamos a resistência, acolhemos a resistência, como fazendo parte, inclusive, né, dessa questão da autorregulação organísmica. Ela não pode naquele momento. Então, a gente vai dando suporte para que a pessoa, né, perceba o momento que ela pode avançar. Né? Se não pode avançar, a gente repisa aquilo, certo? Mas com a pessoa compreendendo que está repisando, compreendendo que vem alta aceitação, tá? Para que podemos, no tempo da pessoa, com a resistência pertinente naquele contato que está existindo. Muito bem foi falado aqui a semana passada, que o contato não significa sempre um contato bom, muitas vezes, né? Um contato pode ser ruim, porém, não deixa de ser um contato, tá? E uma resistência pode ser muito boa, certo? Né? Porque, de fato, previne o ser humano daquilo que, infelizmente, naquela hora, não se pode dar para ele, né? Seria uma agressão, né? Certo? Uhum. E esse não conseguir reconhecer, né, não consigo olhar, não consigo falar, não consigo sentir, ele vem do âmbito do não dar conta mesmo, né, Maria? É a ideia de que a pessoa, putz, eu não consigo acessar. O organismo está falando, não dá para acessar isso aqui. Olha, você não vai aguentar ver isso aqui agora, não. Então, espera, seu corpo está falando, né? Seu organismo está dizendo, não é o momento agora, né? E todo o mecanismo de defesa, né? Ele vem ali, ele aparece, ele surge como uma forma de proteção, né? Não é à toa que se chama mecanismo de defesa, né? Porque é uma defesa do self ali frente a uma situação que você não consegue lidar, né? A gente vê que a partir do momento que isso vai se perpetuando, que isso vai sendo cristalizado, que essa forma vai virando habitual e repetitiva,
Isso começa a ser algo negativo, né? Algo que acaba prejudicando, sendo não negativo, mas disfuncional para aquela pessoa ali naquela situação. Mas sim, dentro do que Maria falou, é muito importante ver a importância da resistência, porque às vezes a pessoa passa tanto tempo, mas tanto tempo ali com aquela forma de existir, que se você retira aquilo, a pessoa se despersonaliza, né? Porque ela perdeu uma parte de si que talvez que era extremamente importante para ela, que era a condição dela ali de existência por um longo período de tempo. Né? Então, por isso que a gente não atua a partir da remissão, né, daquela resistência que está ali aparecendo, daqueles bloqueios do contato em si, mas do entendimento de como ela veio a aparecer, o que é que aconteceu, né? Como que isso aconteceu, que ela surgiu na sua vida e o que ela estava protegendo, né? Tem alguma coisa que ela protege, tem alguma coisa que ela faz você evitar. Então, no sentido de esclarecer e nunca de simplesmente retirar, né? Porque é como uma pessoa que tem dificuldade, ou sofreu um acidente, ou não consegue se locomover, e usa um recurso que é a muleta. Você tira a muleta da pessoa sem ela ter capacidade de andar sozinha com as próprias pernas, ela vai cair. Né? Então, é algo que a gente pode reconhecer que é de suma importância para a existência da pessoa. E por isso a gente não simplesmente pensa na retirada, né? E sim no entendimento maior do que está por trás dela. Diga, Mário. Boa, gente. Não, só para pontuar mesmo, já que você tocaram no assunto, assim, a resistência ela não pode ser retirada, tá? Não tem como se ninguém retirar a resistência de ninguém. E ela também, ela assim, Lara, ela não funciona como amuleto, porque é uma parte integrante da pessoa. Se você pegar o conceito de resistência na física, ela está muito próxima da ideia da resistência da função organísmica, como forças opositoras necessárias ao nosso processo de organização no mundo. Então, a resistência ela passa a ser tóxica, negativa, retrofletora, introjetora, quando nós não a lançamos para o ambiente e de forma dentro do contexto e da sua utilidade. Peres, no livro de Ego, Fome e Agressão, ele toca sobre 3 pontos da resistência: sensoromotora, emocional, né? E tem outra lá que ele não estou lembrando agora. Mas ele fala justamente esse ponto, né? De que a resistência é uma energia vibrante, necessária, e é uma das mais potentes que possuímos nos processos de relação, de autorregulação que temos. E o que vai definir se ela é tóxica ou é criativa é justamente a sua awareness, né? É a sua questão da sua presentificação. Se a gente vai fazer bom uso, o que ele fala em síntese é o seguinte: precisamos estabelecer uma dialética da resistência, um processo dialético entre a gente e os processos de resistência, inclusive entre a resistência do terapeuta e a resistência do paciente. E para exemplificar esse outro ponto, que não é o primeiro que eu disse, ele cita uma parte da resistência do terapeuta em aquela angústia de fazer com que a pessoa mude, e tem a resistência da pessoa de se conservar no que ela é, como uma área uma zona de controle e de proteção e segurança. E o impasse, e aí tem o impasse que é do indivíduo e tem o impasse da relação. Então, todos os dois se posicionam de certa forma fragmentada entre o terapeuta, entre a necessidade de fazer com que a pessoa mude e o paciente, entre a necessidade de se autoconservar.
Porque ele fala o seguinte, que o ser humano tem duas características básicas, que é a tendência para a sobrevivência e o crescimento. A tendência para a sobrevivência faz com que ele adote determinados processos pessoais. Para que assim, o organismo, eu para sobreviver tenho que ter eu tenho que tomar algumas decisões, né? E muitas vezes as decisões não são são aquelas decisões disponíveis para ele, para a auto-organização pessoal que ele tem, os processos de diálogo. Então ele muitas vezes promove um processo de autorregulação que é conservativa, né? Que não é aquele contrato com o, mas é uma situação de muitas vezes de segurança, de proteção, né? Por exemplo, pessoas que passam por situações de vulnerabilidade muito intensas, veja como elas são apegadas rigidamente a processos de comportamento assim. É uma tendência a repetição, ou qualquer outro fator emocional, ou cognitivo, ou corporal, né? Por exemplo, a pessoa, de repente, que vai dançar, vai para uma festa e não quer dançar, e de repente está todo mundo dançando e ele é a única pessoa que está lá. Então, entra aí um processo de vergonha, constrangimento. Então, a resistência está implicada em todos esses processos. E muitas vezes é você fazer essa dialética. Que a ideia é que a gente não é trabalhar a resistência, ou a resistência em si, mas trabalhar o que ela apresenta para a gente. O que essa resistência nos apresenta. Um diálogo entre essas questões aí, esse processo dialético aí, de que o que é identificar o que ela está comunicando, né, essa resistência. Então, muitas vezes é interessante trabalhar em si o que ela comunica do que propriamente o conteúdo da resistência, né? E assim como outros parâmetros também da, da, da gestalt terapia, né? Não é trabalhar o conteúdo, mas o que aquele conteúdo comunica, né? Como a ansiedade, né? Tá aí o livro de N aí, dialogar com a ansiedade. É até o título do livro. Ele fez o chamado aí. A gente começou a promover essa dialética, esse diálogo, essa troca, esse aprendizado. Porque, assim, a ideia da resistência na Gestalt, ela está muito próxima, repetindo, do conceito da física, entre uma oposição de forças. E aí, que ele vai falar aqui, é o ponto de impasse. O ponto de impasse é justamente essa questão entre uma coisa e outra, entre uma força conservativa e a força da mudança. Então, muitas vezes a pessoa se desorganiza e fica estagnado nesse momento, justamente nesse ponto de impasse. E muitas vezes o impasse é o ponto terapêutico para ser trabalhado, né? Sim, Mário. E é interessante você trazer isso também, né? Porque a gente traz uma ideia, né, de resistência. Eu acredito que quando você traz isso, né, de que a resistência ela não pode ser retirada, vem muito desse lugar que a gente não faz, né? A gente não é agente de mudança na vida de outras pessoas também. Nós, como terapeutas, não temos essa capacidade de simplesmente retirar algo de alguém, né? Se fosse fácil assim, nem existe a possibilidade do e se, né? Na verdade. Mas sim, é algo importante, né? A identificação de qual é a mensagem que está por trás da resistência que aparece. A gente falou aqui, eu acredito, um pouco antes desse momento de agora, sobre o sintoma, né? Falamos sobre remissão de sintoma, que não é simplesmente tirar um sintoma que vai resolver, que a gente precisa identificar o que é que está por trás, qual é a mensagem, o que é que está sinalizando, né? Isso que que está aparecendo. Né? Eu acho que vem da mesma lógica de explorar aquilo, né? Aquele fenômeno que vai aparecendo de todas as formas, a partir das perspectivas, de diferentes perspectivas, né, visadas de consciência, porque aí a gente consegue ampliar a nossa consciência sobre aquilo que está acontecendo. Né? Então, assim, pensando nesse fator é algo importante, sim, de ser citado. Obrigada pelo seu compartilhamento.
E temos mais 5 minutos. Vocês querem que a gente já inicie o próximo conceito ou a gente pode também continuar, né? Esse conceito que a gente pegou agora, que foi o conceito de awareness. Alguém mais quer falar sobre isso, né? Sobre esse conceito, sobre estar presente? Fala, Maria. Ah, só queria acrescentar algo. Estava escutando o Mário falar, lembrei, né? A gente ouve muito como se fosse quebrar a resistência como um deveria. Um dos nossos deverias faz parte do nosso tema aqui, né? Certo? Porque se ouve muito isso, nossa, nós temos que quebrar essa resistência, não só no senso comum, como dentro do trabalho do psicólogo, veja bem, né? Não do gestalterapeuta, mas ouve muito isso. Então, falar sobre resistência tem essa situação, o Mário pontuou muito bem, é como um bebê azul. Ele, né, nós temos, ele não consegue nascer, mas né, ele está para nascer, está para dar, para ter a luz, ao mesmo tempo ele depende de estar dentro do corpo da mãe ainda. Tem que ter o momento dele, tá certo? Tá? E todo mundo pensa em quebrar a resistência, e não em ouvir o que a resistência está comunicando. Olha como é sutil a diferença da nossa visão de como lidar com a resistência. Né? Tá certo? Que é aquilo que ele disse que está mais próximo da questão do organismo, como a física mesmo mostra. Aliás, nós temos muito, né, de fisiologismo, né, da questão da física, do que é concreto. Bom, por isso que é a questão do fenômeno ocorrendo, né, e a base da existência, certo? Tá? Então, a gente sempre se pauta pelo fato em si ocorrendo, e não por aquilo que a sociedade disse que é o correto, certo? Tá? Porque olha a confusão, né? Uma pessoa menos resistente é uma pessoa mais flexível? Então, vamos falando, estou falando a linguagem, porque nós estamos lidando com pessoas que vêm e que têm esse conceito do senso comum, né? Então, é importante a gente ter uma forma de atingir ao outro com o nosso conhecimento teórico na praxis, para que a gente possa fazer jus ao nosso objetivo. Nosso objetivo é a comunicação, é o contato. Né? Se a pessoa não consegue compreender como a gente vê a resistência, que para nós não é quebra de resistência, né? É respeitar a resistência, né? E ver o que ela nos traz. Olha que complexo que é, não é mesmo, Mário? É muito complexo, é uma coisa delicadíssima, que para a gente pode ter uma boa luz, está claro, mas não é assim para todos, não é? Então, é bastante importante a gente escrever, até estou pensando em escrever um pouquinho sobre resistência. Vou pôr aqui no grupo, é difícil escrever uma coisa em mídia, em curto prazo, né? Porque põe lá, 1 minuto para vídeo, é difícil, né? Não sei se eu sou muito prolixa. Então, se repete, e eu percebo que eu não dou conta de comunicar o que de fato quero. Certo? Por favor, se você quiser e se sentir à vontade, pode utilizar do nosso grupo para disseminar, que é muito importante, né? Que traga aí informações, né? Que você traga seu conhecimento a respeito do tema. É imprescindível, inclusive. Na verdade, o que eu tenho interesse em pôr aqui, para que vocês concordam antes de pôr na mídia. Entende? Entendi. Sim, fique à vontade. Eu só Fica, aproveitar, Mário, pode falar. já que está nesse tema que a gente está falando, tem um texto de Ponciano muito bom, que eu gosto, que eu uso, que é A Resistência, Olha a Resistência. Né? Tem esse texto de Ponciano que ele fala justamente sobre essa temática, essa especificidade da resistência na gestalterapia, de forma bem clara. Né? E aí, algumas das coisas que eu falei aqui, inclusive, estão no texto dele. E também no ego, fome e agressão. Agora é um pouco mais complexo no fome e agressão, porque é uma linguagem um pouco exigente. Mas Ponciano fala de uma forma bem mais suave, clara,
para quem tiver curiosidade, tá lá, olha, né, bota na internet aí, resistência, olha a resistência. Então, aí tem acho que são mais ou menos umas 6 páginas, mais ou menos, que ele fala direitinho como é a resistência individual, a resistência de grupo, como ela, um contexto social, inclusive, de ela aparecer. Que a gente pode, inclusive, pensar na nossa prática, a resistência, se a gente for pensar agora a questão tá muito na moda, né? E é necessário, a questão da decolonialidade, né? Discutir o conceito de decolonial é justamente você rasurar, entrincheirar um lugar de fala para você falar sobre as questões minoritárias, né, que são maioritárias, de indígenas, né, a resistência indígena, a resistência negra, a resistência de povos discriminados. Então, esse lugar de resistência é um lugar de fala, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de repetição, mas também é de apresentação novo. Então, a gente linkar também esses conceitos da Gestalt, do ponto de vista clínico, com esse escopo social aí que está aí apresentado para a gente, porque chega na clínica também, né? Eu já atendi pessoas com esse sofrimento psíquico relacionado à sua condição social, à sua condição de cor, né? À sua condição de raça, né? E muitas vezes a gente deixa passar. Eu outro dia estava lendo, né? A pessoa estava comentando e falou assim, não, porque eu gosto muito de, assim, eu não gosto muito de chocolate branco com negro, né? Então ali a pessoa está dizendo assim, não, eu queria, na verdade, estava querendo comunicar a minha condição de pardo, minha comunicar, que é uma coisa assim que eu não sei decidir o que eu sou, minha identidade. E a pessoa, quando o terapeuta não está atento a essas questões, a coisa passa despercebido. É uma coisa que, de repente, poderia ser trabalhado, essa questão de identidade, de quem eu sou, de como posiciono no mundo, né? Socialmente, individualmente. Então, são questões mais amplas, mas também que a gente acaba, dentro da ideia do psicologismo, a gente acaba trabalhando só questões emocionais e tal, mas são questões ancoradas do ponto de vista social que aparecem ali, que muitas vezes a gente não acha que muitas vezes não é o nosso papel, mas aparece como necessidade da pessoa, mas ela não tem, por uma questão de constrangimento, vergonha, né? Ou impossibilidade de falar de forma clara sobre aquela questão, com ela não aparece, mas ali num discurso, né? Eu, por exemplo, estou passando por uma situação dessa atual, que atendo de uma pessoa que apareceu essa situação, mas a pessoa não falava diretamente, que era constrangedora para ela. Então, ela não apresentou claramente para mim, através a sua fala, mas durante a exploração do processo, apareceu. E quando apareceu, e quando a gente trabalhou, a pessoa agora está numa vibração, numa obsessão em trabalhar essa questão de forma tão profunda que não apareceu, por exemplo, nos primeiros 5 encontros. Mas era uma necessidade que era dominante nela, mas não apareceu como dominante, porque ela tinha um constrangimento para falar sobre isso. Né? Então, essas coisas que são mais amplas também, a gente dá mais para que a gente possa trabalhar dentro do processo da clínica, né? Também, né? Que são ligadas a determinantes sociais, determinações sociais, a condições identitárias de gênero, de raça, de cor, né? De condição, de uso da terra, né? Então, essas coisas aparecem também, né? E muitas vezes a gente deixa escapar justamente por essa percepção enviesada da gente, né? De que a gente, de repente, está olhando, mas não está olhando. Aí a gente fala assim, a gente olha o todo, mas espera aí, está olhando o todo mesmo? Olhar o todo não é olhar a pessoa, mas olhar todo o seu processo de posicionamento no mundo, né? Então, e aí que entra a questão, né? Boa pontuação, né, da gente não ficar só nessa ideia de psicologismo, né, só de olhar para aquela pessoa como o cognitivo, o sensório-motor, como o organismo em si, mas olhar ela no contexto social que ela está, cultural, né, econômico, como que isso impacta, como que ela é atravessada pelas questões da sociedade, né, gênero, raça, classe, e seja mais quais outras
especificidades que ela for atravessada, da forma dela, né? E é importante a gente olhar isso na clínica para que realmente, o que você falou, a gente não fique com um olhar enviesado, né? Daí a importância da gente conseguir olhar para as situações a partir de um olhar mais amplo, né? Dentre as situações que ocorrem no mundo, né? Olhar para questões como racismo, homofobia, transfobia, como que essas questões que às vezes as pessoas acham que é apagada, né, do nosso funcionar como psicólogos, como que isso é tão importante dentro do processo terapêutico. E dentro do livro que a gente está vendo mesmo, a gente vai ver que como que isso está dentro da concepção do ser, né, do sujeito, né, a questão da vergonha, da culpa, como que está vinculado também a esses processos, né, a isso que é social, a esses atravessamentos aí da cultura dentro da existência desse ser humano, né? Então é importante sim que a gente trabalhe no sentido de olhar além da clínica, além do corpo, além da mente, né? Além desse organismo que está aí. E tanto por isso, né, a Gestalt terapia trabalha nessa relação entre ambiente e organismo, entre meio e sujeito, né? Como que a gente precisa olhar, sim, para essas relações e elas impactam, sim, na existência, na forma de ser de cada pessoa, na constituição de cada ser, né? Então, essencial aí a fala de vocês. Agradeço muito a quem está por aqui, né, por estar aqui novamente com a gente. Muito obrigado por mais um encontro, a todo mundo que está aqui e as pessoas que ainda vão assistir. Tá? A gente finaliza e a gente se encontra, quem for da intervisão, às 2 horas, para falar exatamente sobre resistências, medo, fobias. E quem não for, a gente se vê na segunda-feira, na próxima segunda, para falar sobre PHG, tá bom? Agradeço a todo mundo, ótima semana a todos, tá? E abraços gestálticos. Até lá. Tchau, tchau.